Eu tô sempre aqui falando de cabelo, mas uma coisa que vocês não sabem, por muito tempo eu carreguei feridas em mim, angústias, e muito tempo eu carreguei em mim um vazio. Hoje eu sou curada. Sim, eu tenho cicatrizes, mas não doem mais. O vídeo de hoje não é sobre cabelo, pra te contar o meu testemunho no processo de cura, pra que você também seja edificada. Oi manas, eu sou a Mai, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Esse é o vídeo mais improvável do canal. Primeiro porque eu estou gravando no sábado, e eu não gravo no sábado porque aqui onde eu moro no sábado é mais barulhento, então se você ouvir alguns barulhos você já sabe por quê. E o segundo motivo é porque eu jamais imaginaria falar sobre isso aqui no canal. Nunca passou na minha cabeça falar sobre isso aqui no canal, nunca planejei. Só que eu vou te contar, ontem não tava no culto não, já tem um tempinho na verdade, que eu tenho conversado sobre o YouTube com o Senhor, sobre as almas que estão aqui no YouTube. Porque quando bateu 10 mil inscritos, eu compartilhei no WhatsApp e uma amiga minha falou: parabéns, que Deus te use, não sei o que lá, porque não são apenas crespinhas, são almas. E isso ficou assim no meu coração, não são crespinhas, que eu falo muito assim, as crespinhas, não são crespinhas. São almas, não são manas, são almas. E eu tenho conversado muito sobre isso com o Senhor e pedindo a Ele o que Ele quer que eu fale. Aí eu gravei o vídeo Deus e o seu cabelo. Tenho pedido mais e mais e mais ao Senhor sobre o que Ele quer que eu fale. E ultimamente estou conversando com o Senhor falando assim, meu Deus, eu não tenho um vídeo falando sobre mim. É muito sobre cabelo. E as meninas não conhecem sobre mim. Só que eu não quero comentar sobre mim de forma fútil, sabe? Só pra vocês conhecerem sobre mim. Eu não quero só mostrar pra vocês o que eu como, o que eu faço durante o meu dia, de forma fútil, sem propósito. E eu tenho conversado muito sobre isso com Deus. Eu gravei meu vídeo essa semana, né? Eu gravei meu vídeo. Aí ontem, quando eu fui editar, na sexta-feira, ontem, eu fui editar o vídeo tava todo cagado, gente. Eu gaguejei mais do que tudo. Eu já tenho uma dicção que é muito da boa. Só que, assim, o vídeo tava terrível. Eu falei, não, meu Deus, não vou postar isso aqui, não. Eu vou apagar. Apaguei o vídeo todinho e eu falei assim, não tem vídeo pra domingo, até porque eu não gravo no sábado, né? Não vou postar domingo, infelizmente, é isso. E beleza, me arrumei, eu tirei um cochilinho, depois eu me arrumei, fui pro culto e lá o Senhor, através de mim, falou com a pessoa que estava do meu lado sobre cura. Depois começou oração sobre pessoas que são feridas, pessoas que estão com depressão, e ali Deus começou a me envolver também pra orar e pra clamar, porque eu já passei por este processo e eu comecei a orar ali e o Espírito Santo falou muito claro no meu coração pra falar sobre isso aqui no canal. E eu falei assim, meu Deus, eu vou gravar amanhã, eu vou ter que acordar mais cedo pra gravar, né? Pra fechar assim com muita confirmação do Senhor, o pregador começou já falando sobre Davi, contando a história pro rei Saul, que ele já matou urso, que ele já matou leão, e ele falando que as pessoas vão te conhecer através da sua história, porque a sua história carrega Deus, a sua história glorifica o Senhor. E na hora, eu ri assim, sabe? Sabe quando o Espírito Santo fala com você? Eu captei a vossa mensagem. Eu falei, vou gravar, eu vou contar o meu testemunho pras meninas, porque tem mulheres feridas que precisam ser curadas, tem mulheres que precisam da cura do Senhor e não da cura do mundo, da cura do amor próprio. Se ame mais que tudo. Não é essa cura que eu quero falar aqui com vocês. Pra falar de como Deus me curou, eu volto lá atrás de quando eu estava doente, né? E para começar, já quero começar falando que eu cresci no berço evangélico, eu cresci na igreja. Apesar de minha mãe não ser evangélica quando eu nasci, desde que eu me entendo por gente, eu vou pra igreja, entendeu? Minha mãe me leva pra igreja, entendeu? Porque eu nunca tive intimidade, nunca tive relacionamento com Deus. Eu louvava na igreja quando era mais nova, mas nunca tive intimidade com Deus de fato, sabe? Não sabia quem de fato era Jesus, só por ouvir falar e não por ter relacionamento. Então eu não tinha os olhos em Jesus, eu tinha os olhos no pecado. Poxa, eu via as pessoas fora da igreja fazendo e acontecendo, e eu queria fazer acontecer também. Quando a gente não tem os olhos em Jesus, a gente fica muito fraca pro pecado. E foi o que aconteceu, e eu me afastei de vez da igreja. Eu traí Jesus de uma maneira assim que hoje eu me envergonho e me arrependo muito, sabe? Porque eu traí de fato Jesus, eu virei as costas pra ele e enfim, me afastei de vez da igreja. Uma coisa que acontecia também, que é um ponto que tudo isso você vai entender na história, né? Um ponto importante de falar é que eu tinha muitos problemas em casa com minha mãe. Eu tinha muitos problemas assim com ela, muitos conflitos, e eu via palavras que me machucavam muito. Só que hoje em dia, eu
entendo, sabe? Às vezes a gente coloca os olhos muito em nós, mas hoje eu entendo que eu também envergonhei muito a minha mãe. Quando eu me afastei da igreja, as coisas que eu fazia de errado não era longe, não. Era assim, na minha rua. Isso hoje eu tenho noção disso, sabe? Hoje eu tenho essa consciência. O Espírito Santo, ele vai falando com nós, ele vai tirando os nossos olhos do nosso ego pra entender as coisas também. Só que assim, depois que eu mudei, sabe? Mesmo não voltando pra Jesus, eu falei, cara, não dá pra viver assim. E eu mudei, mas continuo aquelas coisas, aqueles conflitos em casa. E uma coisa que também aconteceu quando eu me afastei da igreja é que eu fui buscar preencher o vazio em outras coisas. Eu tava com os olhos no pecado, você lembra, né? E comecei a buscar preencher vazio em homens, em relacionamentos. E foi assim que eu fui buscando preencher o meu vazio em da mão de um e de outro. Eu jamais, gente, jamais imaginei compartilhar essa história com vocês, mas eu sei que Deus tem tudo um propósito. Nesse tempo eu tava afastada, eu conheci meu namorado, que hoje é meu esposo. Não tava mais de mão em um e outro, mas eu tava muito apegada a ele, sabe? E uma coisa que vale a pena dizer também é que antes de eu conhecer meu namorado, nessa parte de vazio, afastada de Deus e com conflitos em casa, uma forma com que eu buscava me aliviar de todas essas coisas era me automutilando, era me cortando. Então eu me cortava de diversas formas. Nunca foi, no meu caso, porque eu sei que tem pessoas que são diferentes, no meu caso, nunca foi no intuito de me suicidar, sabe? Porque eu sabia que o suicídio era pecado, sabe? E não tinha volta. Eu conhecia a palavra, eu sempre falei isso, sabe? Não faço isso porque eu conheço a palavra. Mas como forma de alívio, então naquele pico de angústia, eu corria pra automutilação. Como eu falei, não em busca do suicídio, mas de alívio. Ali era o meu alívio. Toda vez que aquelas palavras de maldição vinham sobre mim, aquelas palavras de que eu era assim, que eu era X, que eu era aquilo, que eu era eu, sabe? Meu Deus do céu, não sei como é que eu tô falando isso. Pronto, aí eu comecei, como eu falei, conheci meu namorado e foi aí que eu parei de me cortar também, porque ele me auxiliava muito. Mesmo assim, gente, havia um vazio ali no meu coração. Eu carregava aquele vazio, entendeu? Eu carregava aquele vazio. E aí, nesse vazio, eu comecei a tentar, assim, preencher aquele vazio no meu esposo, no meu namorado na época, né? E a minha mente, o meu propósito da vida era: eu vou sair dessa casa, entendeu? Eu vou sair daqui, eu não quero ficar aqui, eu vou sair dessa casa. Esse era o meu propósito de vida, eu vou sair desta casa. E aí a gente conseguiu o dinheiro, eu saí de casa, não saí brigada com minha mãe, apesar de ter rolado conflitos, não saí brigada, saí muito bem, graças a Deus. Eu me casei, não teve evento, mas eu me casei no cartório e saí bem, sabe? Eu saí de cabeça erguida mesmo, pra glória do Senhor. Porque aí, gente, casei, tava na minha casa. Tu acha, minha filha, que eu tava feliz? Não, eu não estava feliz. Eu achava que estar na minha casa, que estar no meu lar, era a solução dos meus problemas. Eu lembro de muito conversar com meu esposo, eu falei, nego, eu sou muito feliz, sabe? Por tudo. Eu não passo pelos conflitos que eu passava antes. Mas, cara, eu não tenho paz. Tem uma angústia dentro de mim que eu não consigo explicar. Eu não tenho mais aquele conflito, eu não tenho mais, sabe? Mas eu não tinha paz, gente, eu não tinha paz. Eu lembro de madrugada, ele dormia e eu ficava acordada chorando, e não acordava ele. Eu ficava chorando, saía de mansinho da cama, ia pra sala e chorava. E eu me tremia. Eu lembro que na sala não tinha nada ainda, não tinha sofá, não tinha televisão. E eu só sentava no chão e chorava muito com a angústia que tinha em meu coração. E passado um tempo, eu renovei a minha aliança com Jesus. Uma outra coisa também, antes de renovar a minha aliança, é que tinha duas coisas que eram o pico da minha vida. Primeiro é meu esposo, segundo era ter uma vida bem sucedida. Talvez ter uma vida bem sucedida, eu acho que estava bem na frente do meu esposo, no meu relacionamento. Mas eu queria ter uma vida bem sucedida, com muito dinheiro, com muitas riquezas. O dinheiro ali era meu amor, gente. O dinheiro era meu amor. E aí você já tem essas duas coisas em mente, né? Eu renovei minha aliança, inclusive, você vê que o quanto minha loja, ela assim, porque eu fui pra igreja pra agradecer Jesus pelo mês que tinha sido bom. E aí foi nisso que Deus usou ali uma isca pra pescar o peixe, tá? Que eu fui pra agradecer. E nisso
o culto foi envolvente, Deus falou comigo. Nesse dia tava eu, minha mãe e minha irmã, e Deus falou com minha irmã também, minha irmã renovou a aliança, e depois foi eu, e foi lindo, foi lindo. Eu lembro como se fosse hoje, minha perna bamba, de tudo que a presença de Deus foi forte. E eu lembro que no caminho da volta eu falei, Senhor, eu não quero mais viver como eu vivei antes, nos meus pensamentos. Senhor, eu não quero viver como eu vivi antes, de uma vida de falso evangelho, mas eu quero viver verdadeiramente para o Senhor. Eu li a Bíblia, mesmo sem entender, eu lia a Bíblia, e ficava admirada ali com o evangelho, que eu lembro que eu comecei a ler os evangelhos e começava a admirar Jesus, de quem ele era. E foi assim que foi começando. Mas renovei a aliança, mas eu ainda tinha uma angústia muito forte dentro de mim, cara. Eu lembro de noites, mesmo depois de renovar a aliança, e eu só chorava, minha alma só gritava, gente, minha alma só chorava. Foi um processo assim, porque Deus, ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Mas não foi de um dia pra noite. É porque no processo de cura, Deus trata muita coisa em nós. E eu achava que eu tinha liberado perdão para a minha mãe. E eu descobri nesse processo que não tinha liberado perdão. E o Senhor usava várias pessoas para ministrar o meu coração, ministrar cura no meu coração, ministrar cura interior. E eu buscando cada vez mais. E outra coisa, o processo de cura nos torna mais íntimo de Deus. A Bíblia que eu lia já sem entender nada, e eu lia e claramente o Senhor falava comigo. Hoje, toda Bíblia riscada com as coisas que Deus fala comigo. Então, o processo de cura, ele também nos torna mais íntimo dele. E tinha muita coisa que o Senhor tinha que transformar em mim. Lembra que eu falava com vocês que eu colocava o meu esposo hoje, né, como meu socorro, como tudo ali pra mim? Eu trabalho em casa, né, e ele trabalha fora. Então, pense, a maioria da parte do meu tempo eu fico sozinha em casa. E, gente, quando meu esposo não tava em casa, eu lembro que eu falava muito, eu postava isso, hoje eu jamais iria postar isso, de que Deus me deu você porque ele sabia que sem você eu estava triste. Jamais hoje eu posto isso, jamais hoje eu compartilho dessa ideia. De que Deus sabia que sem ele eu seria triste. O que é isso, cara? Jesus é a alegria, Deus é a alegria. E aí eu tinha muito isso de que ele era a minha alegria, porque meu marido é bobão, entendeu? Aquele cara que faz piada de tudo. Deus é tão bom porque eu sei que Deus enviou ele pra mim, sabe? Porque antes de eu renovar a minha aliança, eu sinto muito o cuidado de Deus com as coisas que Emerson me falava. E o cuidado de Deus com as coisas que ele me falava, com o cuidado que ele tinha comigo. Eu sou muito grata, mas não, meu esposo não é minha alegria. Não, ele não pode ser minha alegria, ele não pode ser o motivo de viver, sabe? Quando meu esposo não estava em casa, eu chorava, me sentia sozinha, me sentia mal, e eu chorava, uma angústia. Porque minha alegria ainda não estava em Deus. A minha alegria estava nele. E eu tinha uma loja de maquiagem. Hoje, né, Deus muda as coisas, Deus muda a história, gente. Hoje eu tenho uma loja de cosméticos especializada em curvaturas. Tem um vídeo aqui no canal onde eu conto um pouco dessa história, de como eu saí da loja de maquiagem para vender loja de cosméticos para cacheados. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas enfim, voltando, eu tinha um vazio, mesmo indo pra igreja, mesmo congregando, mesmo, sabe? Mas eu ainda não estava verdadeiramente buscando preencher o meu vazio com o que era devido. Quando eu passei uma fase muito difícil da minha loja, lembra que eu fui agradecer pelas vendas que eu tinha feito. Gente, Deus trancou tudo. Ah, não é o diabo não é diabo não, filha. Porque quando você entrega a sua vida ao Senhor, o diabo não tem poder de mais nada na sua vida. Mais nada. E Deus trancou tudo. Na hora a gente não entende, sabe? Mas quando a gente tem discernimento espiritual, o Senhor nos mostra. E, gente, viver uma vida de evangelho não é viver uma vida sem problemas, mas é entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E, é daqueles que amam a Deus, e quem ama obedece. E se eu estava obedecendo, ali estava contribuindo. E quem ama obedece, foi a palavra que disse. Jesus disse, aqueles que me amam obedecem a minha palavra. Eu entendo o que Deus estava tratando em mim. Deus estava tratando em mim também a minha idolatria ao dinheiro. Achar que o dinheiro era a minha alegria, que o dinheiro resolvia as minhas coisas, que o dinheiro estaria feliz, uma vida bem-sucedida traria felicidade e alegria. Nunca foi sobre isso. Nunca foi sobre isso. No meio desse processo, Jesus me curou, mas faltava uma coisa ainda. Faltava liberar perdão para minha mãe. Não mais com aquela angústia, eu já não tinha mais aquele peso, eu já não tinha mais, sabe,
aquela angústia que eu tinha antes, muito pelo contrário, eu tinha alegria na presença do Senhor, a alegria de Jesus comigo. Só que faltava uma coisa, liberar perdão pra minha mãe. E Deus usava as pessoas pra falar comigo sobre liberar perdão, liberar perdão, liberar perdão. Eu ficava tipo assim, gente. 2 pessoas falaram comigo e eu falei, gente, o que é isso? Deus usou uma pessoa assim, bem aleatória, de forma bem aleatória, ela falou assim, Deus quer fazer muita coisa com você, mas você precisa liberar o perdão pra alguém que você acha que você liberou. Eu falei, como assim eu liberei perdão, cara? Eu orei a Deus, pedi a Deus pra me mostrar quem era essa pessoa. Pedi muito a Deus pra me mostrar quem era essa pessoa. E foi aí que tudo aconteceu novamente. Depois que essa pessoa me falou, Deus me mostrou em sonho e aconteceu. E eu tive um conflito com minha mãe. E eu perguntei muito a Deus o porquê que aquilo estava acontecendo novamente. E eu comecei a lembrar do passado e remoer o passado. Ela me fez isso, ela me fez aquilo, ela me fez isso. E aí Deus foi me mostrando que isso não foi só naquele dia. Há muito tempo. Eu, sempre que eu tinha oportunidade, eu lembrava de tudo que ela fez. E não falava com ela, mas eu lembrava no meu coração, eu lembrava comigo, eu lembrava pro meu esposo, eu falava pro meu esposo. E isso mostra que eu não estava curada. O verdadeiro perdão, ele lança fora, sabe? Como os criados vai ser como Jesus. E Jesus, ele não fica esfregando na nossa cara nossos erros, nossos pecados. Imagina se Jesus fosse assim. A palavra fala pra gente perdoar assim como o Pai nos perdoa. Então a gente tem que perdoar como ele nos perdoa mesmo, cara. E ele não nos perdoa esfregando na cara nosso passado, não. Ele nos convida a perdoar e esquecer. Eu sei que na memória tá ali, sabe? Mas esquecer é não ficar lembrando disso, é não ficar remoendo isso, porque ele não faz isso com nós. Imagina se Deus tratasse a gente da mesma forma que a gente trata aquelas pessoas. Gente, nesse processo que eu fui pedindo a Deus pra me ajudar a liberar perdão, Deus foi falando muito no meu coração. Jesus, gente, foi ofendido. Jesus não tinha pecado, eu errei, mas Jesus não merecia. Jesus não teve pecado algum. Ele sim é justo, você não é justa. Você não é merecedora, nem eu. Ele sim é justo, mas ele foi cuspido, ele foi sangrado, ele foi envergonhado, humilhado. E em tudo ele deu graças ao Pai. Ele não relutou com aquelas pessoas, sabe, que ele ofendia. Muito pelo contrário. Na cruz do Calvário ele falou ao Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus me convidou a esse perdão, sabe? Esse perdão que não fica remoendo, mas que perdoa de todo o coração. Esse é o perdão que o Senhor nos chama. É esse o perdão que o Senhor nos chama. Gente, o Senhor me curou no meio desse processo. O Senhor me curou. E hoje eu falo isso sem ficar remoendo, sabe? Sem mágoas e sem rancor. Porque o Senhor me convida a não olhar pra mim, mas olhar pra Ele. O Senhor me convida a parar de ficar olhando pro meu ego, porque eu estou sendo machucada, porque eu estou sendo ofendida, mas olhar pra Ele, porque Ele foi ofendido sem erro, sem pecado algum. Pra honra e glória do Senhor, depois desse processo, eu pensei que nunca mais eu e minha mãe teria uma boa relação, mas Deus é Deus que restaura. E ontem mesmo a gente foi pro culto juntas, só eu e ela, nesses anos de cura interior. Porque não foi de um dia pra noite. Porque ele não pode, não. Jesus tem todo o poder. Mas no meu processo de cura, ele tratou em mim muitas coisas que eu precisava ser tratada. A dependência emocional. Deixa eu te dizer uma coisa. Teu namorado... A gente diz com palavras assim, você é amor da minha vida. Mas acima de tudo, Deus tem que estar. Minha loja, ela não é a dona da minha vida. Ela não é tudo. O dinheiro não é tudo pra mim. E a vida do evangelho não é só, como o povo fala, né, prosperidade. Claro que Jesus tem vida e vida com abundância pra gente. Mas muitas das vezes a gente vai passar assim por certos apertos. Deus vai permitir. Se você tá idolatrando dinheiro, Deus vai permitir certos apertos. Deus vai, às vezes vai permitir certos apertos pra você aprender e depender dele. O evangelho é isso. Tô passando por uma dificuldade, um aperto. Mas nenhum problema rouba a minha paz. Um problema rouba a minha paz, porque Ele é a minha paz. Minha alegria está nele. Jesus me tirou de calabouços que eu jamais imaginava que iria conseguir sair. Jesus pode tirar você daquele calabouço. E tem um louvor que fala assim: Jesus, Jesus, o vazio era você,
que podia preencher em minha vida. Faltava você pra este vazio ter um fim. Jesus me curou. Aquela angústia que eu sentia antes, aquela coisa que eu sentia antes, aquela dor que eu sentia antes quando eu falava de tudo que eu já passei, eu já não sinto mais. E eu acho que vocês conseguem ver que eu falo com tanta leveza, porque eu já não sinto mais. Jesus cura. E hoje eu entendo e eu quero compartilhar isso com você. Não é marido, não é um relacionamento, não é sair da sua casa, não é sair do ambiente que lhe causa dor, não é fugir do problema como eu fugi, não é fugir do problema como eu fugi, não é dinheiro, é Jesus. Não é bebida, não é cachaça, não é homens, não é relacionamentos vazios, é Jesus. Fomos criados para ser templo e morada do Espírito Santo. E quando Ele não está aqui habitando em nós, há um vazio. E você pode buscar preencher esse vazio com o que você quiser. Mas na noite, sozinha, só você e Deus sabe do vazio que existe aí. E foi assim comigo. A sua alegria ela não pode estar nos relacionamentos. Dinheiro, em cachaça, em bebida, não. Porque tudo isso é passageiro. Tudo que a gente vê é passageiro. Mas as coisas espirituais ficam. Meu esposo continua a trabalhar todos os dias e eu trabalho em casa sozinha. Sabe o que eu faço? O dia todo louvando, exaltando o nome do Senhor e conversando com Ele. E eu não digo que eu não passo por problemas, eu passo por problemas. Esse exato momento que você está ouvindo eu falar, eu estou passando por uma situação que eu já chorei muito dos pés do Senhor. Eu falei, Jesus. Mas acabou, já chorei que eu tinha que chorar. E eu falei com Deus, eu sou tua e o problema é teu. Cuida dele pra mim. Mas se é o Senhor trabalhando, trabalha aqui, ó, no meu coração. Vai tirar tudo aquilo que não te agrada. Eu não tô aqui pra dizer que a depressão é falta de Deus. Na verdade, eu nem sei se passei por um processo de depressão, mas que eu tava deprimida, eu tava. Por que eu digo isso, gente? Porque eu não tinha condições de ir pra psicólogo. E só o processo burocrático pra ter um psicólogo no posto nunca me deu vontade. Mas eu tô aqui pra falar pra você que Jesus cura. Eu tô aqui pra falar pra vocês que Jesus cura. Não que a depressão é falta de Deus, mas que Deus é a cura. E se você não acredita que Jesus cura a depressão, me desculpe, mas você não conhece a Deus de verdade ou você acha que ele é mentiroso? Porque aqui a palavra diz que ele cura. Ele cura. Por acaso haveria algo difícil para Deus? Grande demais para Deus? E às vezes a gente acha que Deus pode curar fulano, ciclano, Deus pode fazer na vida de fulano, ciclano, mas a gente não acredita que Ele pode fazer na nossa vida. Eu acredito sim que se você vê a necessidade, procura um psicólogo, mas não deixe de acreditar nisso aqui, ó, na palavra. Porque a palavra é que cura e liberta. Você pode procurar os melhores psicólogos, mas se você não tiver o Espírito Santo morando em você, o vazio irá continuar. Me julguem quem quiser, sabe? Eu, antes de começar esse vídeo, orei, Jesus, falem o que quiser, mas se o Senhor tá me falando pra mim, faz postar esse vídeo, eu vou postar. Eu vou perder pessoas por causa desse vídeo, mas eu compartilho isso com vocês, porque eu amo vocês e eu quero que vocês conheçam o Jesus que cura. Ele é a cura. Jesus pode preencher o seu vazio. O vazio que habita em você é do tamanho de Jesus. Ele pode preencher o seu vazio. Você vai continuar vazia porque você é morada do Espírito Santo. Há um lugar aí que ele está pronto para Jesus habitar. E enquanto você não receber ele, você vai continuar no mesmo lugar. E entenda da sua dor. Daquilo que era a sua dor. Jesus tem um poder para fazer sair poder de cura. E hoje eu louvo ao Senhor porque de tudo que eu passei, hoje Deus me permite que eu ajude outras pessoas que tenham a mesma situação que eu. Imagine só como vai ser quando Deus te curar e você poder ajudar as mesmas pessoas que passou pelo que você passou. Porque, entenda uma coisa, se uma pessoa que foi viciada em drogas, Deus vai usar muito ela para ajudar outras pessoas que foi viciada em drogas. Deus é muito inteligente e organizado. Aquilo que você já venceu,
É aquilo que Deus vai usar para você abençoar outras pessoas. Aquilo que hoje lhe fere é o que Deus vai usar para curar outras almas que tá passando pelo mesmo que você. Porque se eu tivesse passado por outra coisa, imagina se eu tivesse passado por outra coisa, vício em bebida, e eu aqui falando sobre cura, que credibilidade que eu ia ter? Eu louvo e exalto o nome do Senhor por todo o processo, porque me fez mais íntima dele, me fez conhecer ele por quem ele é, e não porque as pessoas falavam para mim. Hoje, eu que estava afastada e com ranço do evangelho, hoje conheço o Jesus e eu amo. Eu não sigo religião, eu sigo o Jesus. Eu vou para a igreja ter comunhão com os irmãos, mas eu não tô apegada a isso, não. Eu tô apegado ao meu Cristo. Ele me amou primeiro. E quando ele já falou comigo que ele me viu quando ninguém me viu. Eu lembro de um dia que eu sentada aqui nesse sofá, nessa casa mesmo, o Senhor me falou isso, que ele me viu quando ninguém me viu, quando eu queria desistir, quando eu pedia a Deus a minha morte. Ele me viu quando ninguém viu. E Jesus te vê quando ninguém mais te vê. E hoje eu entendo que eu não sou aquilo que minha mãe dizia a meu respeito, que as pessoas diziam a meu respeito. Eu sou aquilo que ele disse que eu sou. Muitas pessoas vão te olhar como coitadinho. Eu tava indo pra igreja, enfim, pode ser motivo pra outra história. Mas Deus não te vê como coitadinha. Você nunca vai ver alguém desanimado e Deus falando, oh, meu filho, oh, coitadinho de você. Deus não te vê assim, Deus te vê como forte, corajosa. E Ele vai dizer, anima-te, tem de bom ânimo, levanta-te, esforça-te. Tem de bom ânimo, eu estou contigo, eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você. Não temas, não temas, não temas, não temas. Deus não te vê como uma coitadinha, eu sinto muito te falar isso. Deus te vê como forte, você é forte, conheça a sua identidade em Cristo. Você não é incapaz, você não é inútil, você veio para o mundo com um propósito e é Deus quem diz isso aqui, ó. Conheça aquilo que Deus diz que você é, porque quem te criou foi Deus. Eu passei por uma fase da minha vida achando que minha mãe não me desejou. Meu Deus, minha mãe não me desejou. Meu Deus, minha mãe não me desejou. E hoje, eu continuo com a mesma ideia. Poxa, pode ser que ela não tenha me desejado. Quantas crianças nasceram aí de gravidez não desejada? Mas ele me desejou. Ele queria que eu estivesse aqui. Jesus queria que você estivesse aí. Não acredite nas mentiras de Satanás que ele fala através da vida de outras pessoas. Acredite em quem Deus diz que você é. E você é amada. E eu não tô aqui pra compartilhar aquela mentira aquela coisa que a gente escuta, sabe? Que você é a pessoa mais importante da sua vida e que o amor próprio basta. O amor próprio nunca basta! Porque se o amor próprio bastasse, muitas pessoas não estariam onde está. Não é sobre o amor próprio. É para aquele que se entregou na cruz por nós, que foi humilhado, que foi ofendido e mesmo assim ele se entregou por amor a nós. Não é sobre nós e nunca foi sobre nós, é sobre ele. Vida olhar para ele. Ele é a cura, Jesus é a cura. E quando a gente olhar verdadeiramente para Ele e aceitar que Ele seja o nosso dono e assuma o seu senhorio sobre a nossa vida, só então viveremos a plenitude, a abundância. Porque a abundância não é uma vida de prosperidade, de cheio, de carro, de casas, de dinheiro. Mas a vida em abundância é viver em paz, é ter problemas aqui, mas estar em paz, porque Ele tem cuidado de tudo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a vida em abundância, de saber que eu tenho problemas, mas eu tenho paz, de saber que eu fui ferida, mas das minhas feridas sai poder para curar. É essa vida em abundância que Jesus quer para a sua vida. Preciso melhorar muito, sabe? Não sou perfeito, agradeço a Deus, porque tudo que Ele faz nunca é sobre mim, sabe, gente? Os processos que eu passo não é sobre o propósito de viver luxuosamente, não. É sobre como Ele quer trabalhar no meu coração para viver na glória com Ele, porque eu não vivo para essa terra. Você não vive para isso aqui, ó. Sua morada não é aqui. Sua morada é lá no céu. E eu sei que em tudo Ele trabalha em mim para que eu viva na eternidade com Ele. E eu sei também que é o que Ele trabalha aqui para que eu ajude outras pessoas. E por isso que eu não neguei gravar esse vídeo, mesmo não querendo expor uma coisa muito pessoal minha. Mas eis-me aqui porque
Eu sei que pessoas que passaram pelo mesmo ou até mesmo pior do que eu passei precisam ouvir isso. Então eis-me aqui. Eu vou querer das minhas feridas flores fez nascer e ainda sai poder pra curar. Deus quer te usar para ajudar pessoas que passaram pelo mesmo que você. E Deus usou muitas pessoas para me ajudar quando eu estava caída, quando eu estava no fundo do calabouço. Que eu seja essa pessoa para a vida de outras pessoas. E eu profetizo que na sua vida haverá cura do Senhor. Eu profetizo que na sua vida haverá cura do Senhor. E que Deus vai fazer brotar flores do deserto. Deus vai pintar arco-íris no deserto. Vai brotar flores. Vai brotar poder para curar na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. E assim eu encerro esse vídeo que deve ter ficado bem longo. Mas se atingiu uma pessoa, eu já estou feliz e grata a Deus. Eu não posso deixar o louvor passando, né? Por causa dos direitos autorais. Mas eu tô aqui. Tirei uma roupa, botei uma roupa mais confortável, porque agora eu vou lavar a roupa. E tá aqui, ó, tua mesa cura de Tamires Garcia. E é exatamente isso. A mesa de Jesus cura. Eu precisava compartilhar isso, entendeu? Eu precisava parar pra falar isso aqui. E, gente, uma coisa que eu falei com vocês que eu tava muito dependente emocionalmente, não foi? Jesus permitiu que eu fosse ferida até mesmo de forma, sabe, mesmo que ele não percebesse, mesmo que meu esposo não percebesse, mas Deus permitiu que eu fosse ferida pra entender que minha alegria não tava no relacionamento e que o ser humano é falho, mas ele não. Ai, Jesus é muito incrível, cara! Se atingir uma pessoa, eu já estou feliz e grata a Deus. É isso. Manda esse vídeo pra uma amiga que já passou por processo, ou tá passando por esses processos, que precisa da cura do Senhor. Eu não sou contra a psicologia ou psicólogos, porque eu sei que Jesus deu sabedoria aos homens aqui da terra. Procure bem os psicólogos que você vai procurar, pesquise bem, saiba, peça direcionamento ao Espírito Santo, mas nunca deixe que a sua solução esteja na mão do psicólogo, nunca deixe que a sua solução esteja na mão do terapeuta, deixe que a sua solução esteja aqui, porque a verdade ela liberta e ela cura. Deus deu sabedoria aos homens, mas não confia ao homem a sua solução. Confie no Senhor. O Senhor nunca disse para confiar na mão de homens, mas dito o homem que confia no homem. Isso serve para doenças físicas também, tá? Muitas pessoas vão fazer cirurgias ou alguma coisa e acabam morrendo na cirurgia. Confie em Deus. Se você crê que Ele tem todo o poder, confie nele. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se não gostou, amém também. Deus falou ao seu coração, compartilha aqui. Se você já foi curada, compartilha aqui seu testemunho. Eu vou amar ver e isso vai edificar a vida de outra pessoa também. Se você gostou desse vídeo, para esse vídeo ser levado para mais pessoas. Fique com Deus, um grande beijo, até a próxima e tchau!